Olá pessoal, vim aqui hoje falar do Alto S, do estável, do planejador, e eu vou falar até um pouco mais devagar para descrever essa personalidade tão única, tão calma. Os planejadores, eles são conhecidos como os bonzinhos, como os calmos, como o simpático, aquele que tá tudo bom, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Calma lá que eu vou explicar tudo certinho para vocês. Quais as características básicas desse tipo de personalidade? A necessidade de clareza e previsibilidade. Eles são calmos, eles são constantes, a constância dentro de tudo que ele faz na vida dele, a rotina, a estrutura, é fundamental nesse tipo de personalidade e é o que eles valorizam. As emoções básicas são moderação e previsibilidade. Se você convive com um alto S, dificilmente você vai ver alguma reação exagerada. Você consegue saber mais ou menos como ele vai agir diante de cada situação. Então, assim, esse perfil ele chama de estabilidade porque ele busca manter consistência e a manutenção da situação atual, a manutenção do status quo dentro de tudo que ele faz. É um perfil que pode ser extremamente resistente a qualquer tipo de mudança, porque lembra que ele valoriza a constância, a estabilidade e a previsibilidade? Então, se você tem um perfil de planejador, muito cuidado em relação a ser resistente a mudanças, porque isso geralmente vai te consumir energia psíquica e vai te tirar dessa sua zona de conforto. A palavra zona de conforto é o mais importante desse estilo de personalidade, porque é o que ele busca. Uma coisa muito interessante do estilo planejador é que ele sempre consegue ver o lado bom dos outros, o bom da situação. Isso se ele for um planejador puro. Lembra aqui que a combinação dos subfatores muda toda a circunstância. Mas ele geralmente valoriza as pessoas por aquilo que o outro complementa nele. Porque essa capacidade de olhar o lado bom das coisas, das pessoas e das situações, e por isso ele também é conhecido como um ótimo ouvinte, faz dele um coringa em qualquer equipe. Todo mundo precisa de um planejador na equipe, porque é ele que vai trazer o fator que a gente chama de consideração. Brinquei lá que ele pode ser resistente a mudanças, porque diante de uma ideia, diante de um projeto e de uma task, ele vai considerar tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, todos os pormenores, para que ele não se sinta ameaçado. O medo básico, pessoal, é perder a segurança. O medo da mudança traz essa necessidade de considerar todos os fatores diante da tomada de decisão. E isso pode ser um perigo, dependendo onde esse ponto está no seu relatório. Se tiver lá acima de que, não coloco nem acima de 15, porque como essa questão da constância é importante, esse perfil ele é muito propenso a procrastinar. Por quê? Tomar a decisão que pode trazer mudança ou pode afetar o status quo vai trazer exatamente, vai abalar exatamente o valor de consistência desse perfil. Por isso que a procrastinação é um vício que você, planejador, tem que tomar muito cuidado. Nem sempre a necessidade de tantas informações, de tantos elementos para se tomar uma decisão. E esse é um perfil que eu falo com muita propriedade pelo background de tecnologia que eu trago aqui para vocês. Se você pensar no perfil de uma pessoa que trabalha no desenvolvimento de um software, de um projeto, nós estamos falando de uma capacidade de manter uma constância a longo prazo. Um talento único que o planejador tem diante de uma situação, ele consegue exercitar uma visão de futuro, quebrar em blocos, ver quem que vai fazer o que diante de cada situação, e ele consegue ter a consistência na execução e no acompanhamento daquilo tudo. Então ele se torna um coringa para a equipe, por quê? Porque é uma pessoa que vai buscar a perfeição em tudo que faz. Por isso que esses perfis altamente técnicos, ele traz esse planejador muito forte, pela essa capacidade de entrar a fundo em tudo que está fazendo. O que pode deixar um planejador maluco, pessoal? Excesso de solicitações,
coisas muito rápidas, mudanças de última hora, porque não dá tempo dele pensar, dele considerar, dele planejar, dele fazer o que precisa ser feito para manter essa constância e essa previsibilidade que ele tanto almeja. Quem que vai ser esse daqui, tá? Eu vou trazer o exemplo de uma viagem aqui. O executor fala, vamos para o Nordeste. O planejador vai ser aquele que vai ver se tem hotel, vai olhar a previsão do tempo, vai fazer as reservas, vai olhar a estação do ano, se vai ter algum evento na cidade. Então, esse perfil planejador, ele complementa muito bem todos os outros perfis. Ele traz um pouco de ponderação dentro das impulsividades do dominante, ele traz o alto I, que flutua nas emoções, ele traz a constância, ele traz o pé no chão, o autoconforme, quando ele se torna totalmente crítico, exigente, ele fala, calma, deixa tudo mais tranquilo. Então, assim, esse é um perfil que quando ele lidera, ele tem uma liderança muito gostosa, porque ele é um líder apoiador. Como ele é esse coringa e ele consegue dançar entre os vários papéis, ele tem a flexibilidade comportamental necessária diante do que o outro precisa. A capacidade de empatia que esse perfil tem é uma das maiores. Por quê? Porque é uma empatia em que ele consegue colocar o ego dele muito de lado. É muito gostoso conviver com um planejador nesse sentido, que ele te dá muita segurança em tudo que ele está fazendo. São pessoas calmas, controladas, sob estresse, eles não são impulsivos, eles dificilmente sucumbem à pressão. O que ele pode fazer diante do estresse e da pressão é travar. E aí, se você é planejador, dentro dessa sua capacidade de olhar para o futuro, você precisa definir milestones, você precisa definir o que a gente chama de tempo justo para você executar as suas funções, tá? Então, fica aqui um pouco da personalidade do estável. Acho que mais uma coisa importante aqui que eu falei sobre o líder estável é o quanto que ele traz estrutura, o quanto que ele traz o processo, o procedimento, o modo de fazer. São as pessoas que gostam de criar os manuais, desenhar fluxos, e o diferencial dele em tudo isso é a capacidade dele ouvir. Então, assim, pessoal, muito se fala desse perfil calmo, desse perfil pacificador. Ah, não vai ser um bom líder. Mentira. Nós temos aqui o próprio Steve Jobs como uma representação pura do Alto S. Você pega ali a diferença, qual que é a grande criação dele, né? Um produto único, maravilhoso, perfeito e estável. Então, assim, essa capacidade de manter a calma, previsibilidade, moderação, ponderação, de ter clareza, de ter consistência, faz com que ele esteja muito certo dentro das ações que ele toma. E isso não tem nada a ver com liderança. Isso tem a ver com o tipo de liderança apoiadora que ele tem. Porque como ele tem pouco ego, ele gosta de ver o melhor das pessoas. Esse líder apoiador dentro da sua equipe, ele vai trabalhar muito a autoestima das pessoas. E ele vai dar a confiança para que elas executem o seu melhor e brilhem por ela mesma. Porque ele não precisa de confete, ele não precisa de spot. A alegria dele é ver as coisas acontecendo. Um dos pontos mais bonitos que o líder estável tem é a persistência. Quando ele acredita numa pessoa, ou quando ele está trabalhando diante de um objetivo, ele vai levar aquilo até o fim. E essa questão da persistência, quando ele pega um objetivo para ele, é muito bonito. O quanto que ele tira o melhor das pessoas, o quanto que ele consegue trazer o melhor das pessoas dentro de cada equipe. E ele vai ser muito orientador, ele vai trazer essa estrutura para que a própria equipe possa tomar as suas melhores decisões. E eu tenho certeza que se você tiver um líder apoiador na sua equipe, um líder estável, a sua equipe estará em boas mãos. Tudo de bom, fiquem com Deus.